Dólar. Dá até para ficar aqui, né, Rebeca? Porque está interditado. Acabou aqui? Pronto. Atropelar desculpa. a gente, né? Mas a polícia tá dando apoio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, meu nome é Rebeca, como a professora apresentou. Queria agradecer o convite aqui de participar do roteiro, apresentar um pouquinho do nosso prédio para vocês. Nós estamos na frente de um centro cultural que nós chamamos de Complexo Palacete Faciola, tá? Então, o centro cultural, ele é composto por 3 imóveis. Vocês conseguem ver bem a diferença nas fachadas. Tem aqui esse imóvel da esquina, que é o mais alto, e mais 2 imóveis adjacentes. O primeiro imóvel é o imóvel que a gente tem o memorial do Palacete. Então, quando vocês entram, a gente tem um memorial, né, que tem a visitação guiada. Nós temos esse monitoramento, né, através do SIM, que é o Sistema Integrado de Museus. No andar de cima desse imóvel da esquina, funciona hoje o DEPAC, que é o departamento ao qual eu hoje sou diretora, que é o Departamento de Patrimônio Histórico da CETUD, tá? Fica no andar de cima. Então, ele é hoje um centro cultural e também um edifício administrativo do governo do Estado. No imóvel ao lado, esse meio, nós temos hoje o auditório Eneida de Moraes, que é um auditório também administrado pela CETUD. E embaixo do Eneida de Moraes nós temos um café, tá? Que é público, vocês podem visitar e tomar café se vocês quiserem lá. E o terceiro imóvel, esse da esquina, do lado de lá, né, o primeiro, na verdade, funciona hoje o Museu da Imagem e do Som, MIS, também administrado pela CETUD. O Centro Cultural, ele não foi 100% cultural, né? Ele foi concebido como um imóvel de habitação. Então, ele sempre teve um uso original como habitação. Ele é chamado de Palacete Faciola, mas apesar deste nome, ele não foi concebido para a família Faciola, né? O nome dele anterior a esse atual que nós conhecemos era Palacete Silva Santos, que foi projetado para o bem, né? Que foi um comerciante da época, lá em 1895 ele foi projetado. Então ele teve alguns ajustes, algumas alterações que eu vou mencionar aqui para vocês. Por exemplo, na fachada original, no projeto original, a gente não tinha aquele frontão ali em cima. Eu acho que vocês conseguem até perceber como ele foi inserido no desenho da volumetria lá em cima. Ele foi recortado, né, a plastibanda ali em cima da edificação e foi inserido esse frontão. Um pouco mais embaixo, no mesmo alinhamento do frontão, vocês conseguem ver a inicial da família Silva Santos, o F e o S, em cima ali da porta principal do palacete. Então é mais uma das comprovações que a gente tem da originalidade do nome, né, do palacete. É muito comum desses palacetes ecléticos ter a presença dessas iniciais, então vocês vão ver mais na frente também no Palacete Bolonha a presença disso. Nós temos assim algumas imagens também da história que mostram a repetição, né, desse símbolo em outros pontos do imóvel, mas que infelizmente se perderam com o tempo. Esse palacete ele teve um incêndio, infelizmente, então um pouco da sua originalidade se perdeu ao longo da história, principalmente o imóvel do meio, que é onde que está hoje o nosso auditório. Então, se vocês visitarem o auditório Eneida de Moraes, vocês vão perceber que ele é um auditório muito moderno. Hoje é um dos auditórios mais modernos em termos de conforto acústico do estado, é o Eneida de Moraes. Então, assim, é uma saída, né, que nós tivemos durante a obra, durante a restauração, como era entre as edificações, a edificação que mais se perdeu com o incêndio foi a edificação também mais modernizada, né, durante a obra. Hoje é um centro cultural totalmente acessível. Nós temos elevadores e plataformas de acessibilidade. Isso também é uma dificuldade quando a gente está tratando de uma obra de intervenção em edifício histórico, né, a questão da acessibilidade. Isso não se pensava há 100, 200 anos atrás. Posso falar um pouquinho também da arquitetura do prédio? É um prédio de arquitetura eclética, né? Por que arquitetura eclética?
porque ele mistura um pouquinho das características dos períodos da nossa arquitetura. Então, por exemplo, é um edifício que ele traz algumas leituras. Então, vamos aqui, temos a honra hoje de receber também esse casal aqui maravilhoso, a professora Rosa Arras, que é diretora do Museu Casa Bolonha, e também o professor Jonas Arras, que vai nos acompanhar até o Teatro da Paz para falar sobre o Teatro da Paz, maestro também, né? Então hoje esse roteiro está sendo especial e diferenciado. É isso aí, vou passar então para ela para falar sobre o nosso palacete. Bom dia, muito obrigada, sejam bem-vindos, né? Então, esse palacete, para começar, eu tenho que dizer para vocês que ele é uma das maiores referências do estilo da época da Belle Époque, né? É um palacete muito diferente, como vocês podem observar, e ele foi construído na época em que o bairro de Nazaré já começa a se expandir. Com a devoção de Nosso Senhor Nazaré, é construída a terceira basílica. E aqui vão ter duas estradas que vão ser muito importantes, a estrada de Nazaré e a estrada de São Jerônimo, que é hoje a José Malcher. E as famílias, elas começam a vir para cá, para esse outro setor da cidade. E vão ser construídos esses delicados monumentos, que em Belém nós conhecemos como palacetes. Então, o Palacete Bolonha, o Palacete Faciola, o Palacete Augusto Montenegro, o Palacete Macdougall e muitos outros, Chermont, né? Muitos outros palacetes que vocês vão encontrar aqui hoje no bairro de Nazaré. Então, o Palacete Bolonha, ele tem uma característica especial porque ele foi construído pelo seu próprio dono, né? O engenheiro Francisco Bolonha era uma pessoa muito importante na cidade, mas ele era um engenheiro e tinha uma facilidade que era ter acesso aos grandes catálogos da cidade que na época vinham para cá. Então ele tinha acesso aos catálogos de azulejos, de ferro, de vidros, de todos os materiais de construção que você possa imaginar, porque ele era um secretário de obras aqui. Então ele começa a fazer as encomendas para o palacete que ele quer construir para a família dele, no caso, né? Reza a lenda, né, que assim, eu não encontrei isso, mas vários lugares nos jornais dizem que ele se apaixona, ele é paraense, ele não é italiano, como muita na internet está escrito, ele é paraense, filho de um comerciante paraense também, que morava ali. Ele morava ali onde hoje é o Instituto de Linguagem, ali na esquina do IEP, ali é a casa da família dele. Então ele vai para o Rio de Janeiro, se forma em engenharia e lá ele se apaixona por uma mulher, que é a Alice Tembrink. E a Alice, na época, era uma pianista famosa e ele quer casar com ela e trazer ela para Belém. Só que ela está no auge da carreira dela lá e ela não quer vir. E ele promete que vai fazer um palacete para ela. Então, o palacete é conhecido como uma prova de amor. Então, as mulheres não se contentavam com pouco nessa época, não. Né? Hoje. Então, aí ele constrói, né? E vocês vão ver que ele vai ser construído cada um compartimento de uma forma. Ele é aquilo que a gente pode falar do ecletismo, né? O ecletismo, na sua essência, é o Palacete Bolonha, porque cada um das suas salas são feitas com material, com madeira, um com estuque, um com azulejos franceses, ingleses, portugueses.
Ele é uma joia, né? Eu acho que vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele em outros dias, que eu vou dizer para vocês daqui a pouco os horários, mas ele tem 5 andares, na realidade. Essa semana passada, né, Evelyn, de qualificação, um tema muito interessante também, que pode ser um olhar complementar sobre essa questão das visitas aos palacetes, né? É um olhar complementar e até provocativo, viu, Rosa? Mas é interessante até que você ouça, porque eu acho que é interessante a gente fazer também este outro olhar. Então, eu vou passar para a Ivna. Bom dia, gente. Tudo bom? Rosa. Agora a gente vai para uma olhada dos palacetes um pouco provocativa, tá? Dentro da lida do patrimônio, existem vários profissionais. Então, cada um vai ter um pensamento. E quando a gente trata de teleponto, a gente vê a exaltação de bens da elite. Em algum momento do roteiro, vocês viram algum bem que não era da elite? Que se perpetuou nesse tempo? Não. Em algum outro período da história de Belém, modernismo, período colonial, tem algum bem que não é da elite, não é do clero? Não. Então, hoje a gente vai olhar para esse patrimônio da Belle Époque a partir de um olhar decolonial. Mas, Ivna, o que é isso? Nós, enquanto nação civilizada, colonizada, a gente foi educado a olhar de um jeito, né? Só que a partir do momento que a gente entra com a decolonialidade, que ela é contar a nossa história a partir da nossa visão, com o nosso olhar, e não com o olhar do português ou com o olhar da elite. Entendeu? Na Belle Époque a gente vê uma mudança da cidade, do centro da cidade, que é feita de forma política, econômica, pelo e para a elite. Em Nazaré, na José Malcher, na Presidente Vargas, nesses bairros, Nazaré, Campina e Batista Campos, existiam muitos outros palacetes e muitas outras formas de morar, como, por exemplo, aqui nessa esquina mesmo. Casas burguesas, aburguesadas, pessoas que precisavam se enquadrar na legislação de Antônio Lemos para conseguir morar no centro. Embelezar as suas fachadas, construir palacetes, construir casas aburguesadas era um critério necessário para você morar aqui devido à especulação imobiliária. Sem isso, você era convidado a se retirar do centro porque você não condizia com os ideais propagados naquela época. Quando a gente abre esses palacetes, vocês são levados a olhar, claro, o ecletismo, a beleza, eles são belos, eles são importantes sim. Só que a gente precisa olhar as memórias que ali foram silenciadas. Vocês, aqui, com a condição financeira atual que tem, enquanto trabalhadores, vocês estariam no Grande Jantares? Vocês estariam dentro das áreas sociais? Não, né? Aonde vocês estariam? É justamente esse silenciamento que a gente precisa se apropriar do patrimônio e tentar se identificar nele, porque ele também é nosso. Os palacetes, eles resguardam ainda as suas áreas de serviço, que foram transformadas em outras áreas de serviço, mas que não são visitáveis. Palacete não é só parede. As paredes são importantes, mas a gente precisa olhar o lado material desse patrimônio. Aqui no Bolônia, por exemplo, a parte de baixo era a área de serviço. Se você olhar os andares deles, a parte de baixo é a menos ornamentada. Se vocês olharem o Palacete Faciola, a parte de baixo é menos ornamentada. A questão da área social começar no primeiro andar era justamente para que as pessoas que andassem pelas ruas pudessem ver o quanto aquela família detinha dinheiro, bom gosto, status social. Entendeu? Na época do Antônio Lemos foi implementada uma lei onde os porões que tivessem a partir de 1,5 metro de altura, eles poderiam ser habitáveis, eles poderiam ser divididos em cômodos. Todos os palacetes são divididos em cômodos. Só que você não é levado a visitar isso. Para quem passar em outra visita ou andando pela cidade no dia comum pelo Palacete Faciola, olhem embaixo. Tenham essa visão e vejam como aquele espaço foi esquecido, ele não foi restaurado. Pode ser sim que tenha uma versão técnica dos arquitetos, olha, não dava, ia mexer com a estrutura do prédio, mas a gente precisa olhar para esse período. Belle Époque não é uma coisa
que é unicamente de Belém. A gente precisa olhar no contexto do Brasil. Assim como o Sudeste teve a economia do café, o Nordeste, a economia do açúcar, Belém teve a economia do borracha. Precisa compreender que não era uma avenida, era uma travessa, ok? Era uma travessa. E essa travessa era conhecida como Travessa do Pau d'Água. Por quê? Porque nessa área tinham vários poços d'água que ajudavam no abastecimento de Belém. Então, por isso o nome. Vocês sabem onde é hoje o atual museu da UFPA? Sim? O atual museu da UFPA era o Palacete Augusto Montenegro, né? Como a gente conhece. E aí era um sítio que tinha essa rede de abastecimento. Depois de Pau d'Água, o nome vai mudar com a fala anterior da responsável pelo palacete, vai mudar para São Jerônimo, né? São Jerônimo era uma pessoa também muito importante e ele era presidente, né, e comandante das armas aqui no Pará. Logo após vai mudar para governador José Malcher, que era um político muito influente, de uma família muito influente aqui dentro da cidade. Vocês viram que eu fui mudando, né? Teve o Pau d'Água, depois São Jerônimo, agora José Malcher. E é bom a gente se atentar para uma informação importante, assim. Toponímia. O que é toponímia? Toponímia é o nome dos lugares, né? E vocês foram percebendo que o nome ele foi mudando, né? Conforme o tempo foi passando, o nome ele foi mudando. E essa história ela é muito marcante aqui em Belém, justamente porque o nome ele vai mudar para pessoas, ou fatos, ou datas importantes para a cidade. É basicamente esse o resumo, tá? Rapidinho. Obrigado, gente. Obrigada, Johnny. Gente, nós vamos descer, vamos pedir ajuda aqui do nosso policial para